Meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus continuem nos envolvendo. É um prazer estarmos aqui novamente para conversarmos um pouco acerca da doutrina espírita, que é essa doutrina tão maravilhosa, que nos esclarece e, sobretudo, nos consola, nos apresentando uma série de conhecimentos que nos ajuda a entender melhor a vida, entender melhor aquilo que acontece conosco, entender melhor até nós mesmos, especialmente nós mesmos, porque os grandes dramas que afetam a nossa vida, sem sombra de dúvida, ele tem raiz profunda em nós mesmos. Nada acontece por acaso, e nada acontece sem a permissão de Deus, e nada acontece sem que haja uma ligação profunda entre as experiências e o nosso mundo interior. Então, na noite de hoje, a gente gostaria de abordar um tema que nos foi proposto pela casa, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. E a gente gostaria de começar conversando para entender qual foi o contexto dessa frase de Jesus. Porque essa frase ela está bem explícita no capítulo 14 do Evangelho de João, e é um momento onde Jesus faz uma preparação dos seus apóstolos, dos seus discípulos, para a sua partida. É naquele mesmo momento que ele diz: não se turbe vosso coração, e começa a afirmar que ele vai partir, mas que vai preparar um lugar para seus apóstolos. Então ele começa ali uma preparação. Óbvio, houve outros momentos também em que ele preparou, mas ele já pressentia o que iria acontecer, que estava próximo à sua partida, e ele começava a preparar aquele colegiado, aquele grupo de trabalhadores que iria dar prosseguimento aos seus ensinamentos. Isso é interessante a gente saber, porque muitos acham até que Jesus fraquejou no momento que estava se aproximando da sua crucificação, mas de forma alguma. Porque tem aquela passagem, que diz: afasta de mim esse cálice. Mas essa passagem ela merece até uma outra palestra. Ela é simbólica, é cheia de nuances aí, que Jesus é um espírito tão elevado, tão preparado, que de forma alguma Jesus temia a morte, ou temia algum problema dessa natureza. Muito pelo contrário. E essa preparação que ele fazia, falando das muitas moradas na casa do Pai, tem relação justamente com esse ensinamento que a doutrina espírita hoje nos traz de uma forma clara, que é a imortalidade da alma. Jesus preparava os apóstolos para falar que a vida continuava, que eles não deveriam se preocupar tanto com a partida dele. E a sua aparição após a morte do corpo vinha ratificar a imortalidade da alma. Então isso é muito importante. Primeiro ele aparece a Madalena, depois vai aparecendo aos apóstolos, aparece na história de Emaús. Enfim, são aparições onde Jesus vem ratificar que a alma prossegue viva após a morte do corpo. E isso para nós é bastante claro que é um dos princípios básicos, um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Agora, nessa frase, a gente gostaria de dividir em pedacinhos, porque ela tem detalhes muito interessantes. Então, começar do fim, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Vamos começar com o Pai. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que quando Jesus se referia a Deus como Pai, isso é interessante porque até então ninguém havia feito essa abordagem. A ligação com Deus em todos os povos mostrava, pelo menos na parte explícita do ensinamento, na parte que era para o povo, para as pessoas assim, que estavam fora dos iniciados, que os iniciados tinham um conhecimento mais profundo. Mas o que chegava para o povo era a ideia de um Deus que era vingativo, que era um Deus que tinha caprichos, favorecia uns a outros, ficava chateado com alguns e se vingava. Só que isso tudo eram símbolos que eram utilizados para esconder um ensino profundo. E Jesus vem e explicita e trata Deus não mais como um ser que a gente deveria ter medo. Ao contrário, ele vem tratar o Criador como um Pai. E esses estudiosos da Bíblia dizem que o termo que ele usava em aramaico era o termo Abba. E Abba, muito interessante isso, que Abba não é apenas uma forma comum da gente tratar um pai. Seria uma forma carinhosa. Se fosse aqui no Nordeste, por semelhança, é óbvio que não pode dizer que seria igual, porque as culturas são muito distintas. Mas se fosse aqui, é possível que ele chamasse de painho. E isso é muito interessante para nós, porque quando a gente trata Deus, quando Jesus trata Deus como um pai,
e de uma forma carinhosa, ele passa para a gente a ideia de proximidade. Passa uma ideia de intimidade da criatura com o Criador. E, portanto, passa a ideia de confiança. Porque um painho, um bom pai, a gente confia nele. Quando a gente pega uma criança novinha, veja, você já deve ter visto isso, se o pai joga para cima, ela chora, joga para cima e pega ela, chora ou ri? Normalmente ri. Por quê? Porque ela confia no pai, ela sabe que ele vai estar lá para segurar. É uma relação de muita confiança. É óbvio que nós estamos falando aqui dos bons pais, né? Porque tem pais que não merecem esse título, porque não tem realmente a aptidão ainda desenvolvida de cuidar de seus filhos. Mas existem aqueles que são ótimos pais, são bons pais. Eu me lembro de uma história que eu vi há muitos anos atrás, é uma história real, de um pai que morava em São Paulo, na capital, e quem já morou lá ou passeou sabe que o trânsito é terrível em São Paulo. E dependendo de onde você mora, para você chegar no seu trabalho, é uma verdadeira viagem. Então esse homem, ele tinha 2 filhos e trabalhava numa fábrica, a fábrica ficava longe, e ele pegava de 2 ou 3 transportes e ele levava de 3 a 4 horas para chegar no trabalho, veja, e de 3 a 4 horas para voltar. Isso não é exagero, porque dependendo de onde você mora, em São Paulo, a coisa é complicada. Naquele tempo, isso é uma história bem antiga, né? Talvez fosse até pior, não sei. Mas o fato é que ele saía muito cedo de casa e seus filhos estavam dormindo. Eu sei bem disso porque aqui no Nordeste é uma coisa maravilhosa. Dá 4h30 da manhã, o galo canta e já está clareando, não é assim? Não é? Tião acorda cedo, não é assim? Não sei se tu acorda cedo, não. Mas em São Paulo, eu morei lá e eu era criança, eu saí de lá criança, mas eu lembro que eu ia para a escola e até acordar às 6 horas da manhã e só ia começar a clarear mais ou menos 6h30. Então ele saía de casa mais ou menos às 4 da manhã para poder chegar às 8 no trabalho. Então seus filhos estavam dormindo e ele não tinha coragem de acordar. Quando ele voltava, né, saía de lá às 6 horas, chegava mais de 10 horas da noite em casa, os filhos já estavam dormindo também. Então ele só tinha folga no sábado à tarde e no domingo. E ele achava muito pouco esse tempo de convívio com os filhos dele. Ele achava que precisava de mais, mas não conseguia. E ele não tinha coragem de acordá-los. Então ele teve uma ideia. Que eu acho brilhante. Um homem simples, um operário, mas com uma maturidade invejável, notável. Ele teve a ideia de todo dia, quando ele acordava, antes de sair, ele ia no quarto dos filhos, dava um nó na ponta do lençol de cada um. Quando os filhos acordavam, eles olhavam para o lençol e viam aquele nó e diziam: papai passou por aqui. Então foi a maneira que ele encontrou de dar atenção a seus filhos, mesmo eles estando distantes. Isso é muito importante a gente comentar, porque ser pai é algo muito importante. Muitas vezes nós negligenciamos essa função que Deus nos dá de cuidar dos filhos que não são nossos, como diz o poeta libanês, né? Gibran Khalil Gibran. Nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da ânsia da vida. Que coisa linda, né? Eles não são nossos filhos, são filhos de Deus, mas estão sob nossa guarda durante uma temporada e nós vamos prestar conta daquilo que fizemos da educação desses filhos. É responsabilidade nossa educá-los, prepará-los para a vida, mas especialmente preparados para serem homens e mulheres de bem. Então, os pais precisam desenvolver o hábito de dar a chamada, o que os psicólogos chamam de atenção ativa. Porque a atenção ativa, ela tem a ver com a qualidade do momento que eu estou vivendo com meu filho. Há muitos pais que têm muitas horas de convivência, mas a sua atenção não é ativa. Ele está olhando o celular, ele está lendo o jornal, está assistindo TV, conversando com outros adultos e não está dando uma atenção ativa, não está participando do mundo psíquico de seus filhos. Não é à toa que as professoras sabem muito bem disso. Isso é uma coisa muito natural.
Mas existem estudos que mostram que quando a gente vai lidar com uma criança e ela quiser falar, interagir conosco, ele deve se abaixar, para ficar mais ou menos na altura dela, para não dar aquela ideia de superioridade e dar uma ideia de proximidade da criança. As tias fazem isso na escola. Quando a criança quer falar, ela se abaixa para lidar com ela. Uma coisa simples, mas faz diferença. E é importante que a qualidade da nossa convivência com o nosso filho seja levada em conta. Eu esteja realmente prestando atenção no que ele está falando, quando ele estiver conversando comigo. Não é? Então, isso é uma reflexão importante. Esse é o bom painho. E Deus é um bom pai. É um pai extraordinário. E ele deixa nozinhos nos lençóis em todo lugar espalhado para a gente poder perceber sua presença. Mas nós somos muito relapsos. Não prestamos atenção. E muitas vezes não vemos a ação de Deus em nossas vidas. Porque a todo momento vem o socorro. A todo momento vem alguma coisa nos lembrando da presença de Deus. Mas a gente está com a cabeça tão preocupada com nossos problemas. É problema financeiro, é problema no trabalho, problema de relacionamento em casa. E a gente não percebe esses nozinhos que estão aí, colocados por Deus, para nos mostrar que Ele está presente. Está prestando atenção em nós. Certa vez eu fiz uma viagem, até contei isso lá na ANA, eu fiz uma viagem a trabalho, a Petrolina. E Petrolina, não sei se vocês já foram lá, que o São Francisco, as águas do São Francisco são extraordinárias. É uma coisa linda. A cor é diferente. Eu nunca vi em outro lugar uma cor daquela. E a gente tinha terminado o trabalho, eu estava aí com uma amiga minha, que terminou o trabalho, e fomos fazer aquele passeio de balsa, né, que fica entre Petrolina e Juazeiro. E era um fim de tarde lindo, o sol se pondo, veja, o sol se pondo no rio, o brilho do sol, né, que se põe ao oeste, né? Então, ali se pondo, brilhando sobre as águas do rio, um espetáculo maravilhoso, e minha amiga do meu lado falando dos problemas dela, confusão, problema do trabalho, e eu querendo prestar atenção naquilo, mas ela repetindo aqueles problemas, e ela não percebeu aquela beleza que ali estava. O que mostra para a gente, veja, eu estou contando um caso que nesse momento eu percebi, mas eu também em muitas ocasiões não percebi, porque tem horas que a gente está muito, com a mente muito atarefada, com a mente muito cheia de coisas, e a gente não percebe. Mas então, esse é o Pai. Agora, Jesus também fala, a casa de meu Pai. E que casa seria essa? A casa de meu Pai é todo o universo. É tudo que existe. Não é? Tem uma passagem interessante de Chico, que ele conta essa história, uma entrevista que Herculano Pires fez com ele, e ele narra essa história para Herculano, que é muito interessante. Que uma certa ocasião, ele queria muito compreender melhor a Deus, e pediu a Emmanuel que o ajudasse a entender melhor a grandeza de Deus. E Emmanuel dizia, Chico, melhor não. Mas Chico insistiu. Né? Mas veja, Deus é muito grandioso, é melhor a gente se contentar com o que. Mas Chico insistiu aí, isso é ele dizendo, né? E aí Emmanuel disse, está certo. Então, Emmanuel criou um quadro, eu não sei como é esse fenômeno, mas é como se fosse um quadro, tá certo? E ali ele levou Chico numa verdadeira viagem interplanetária. Então ele começa a se afastar do planeta Terra, começa a se distanciar, começa a ver todos os planetas que giram em torno do Sol, e lá para frente começa a caminhar mais e começa a perceber o grupo de estrelas a que o Sol está associado, e começa a se distanciar mais, e vê muitas nebulosas, e se distancia mais, e começa a ver toda a nossa galáxia, que é gigantesca. Só para a gente ter uma ideia, catalogados, existem mais de 200 bilhões de estrelas somente na nossa galáxia. 200 bi, não é milhão ainda, 200 bilhões de estrelas já percebidas. E já existem outros bilhões de galáxias identificadas pelos telescópios. É lógico, a olho nu é tudo. Mas chega um dado ponto que eles estão se afastando e indo para outras galáxias. Então o Chico diz, mano, eu quero voltar para casa, para minha cama e tomar um cafezinho. E aí ele termina aquela experiência, porque foi muito. Porque Deus é tão grande, a criação é tão gigantesca que nós não temos condições de abarcar. Não temos a menor coisa.
Não é à toa que quando Kardec pergunta, logo no início lá do Livro dos Espíritos, se é possível para nós compreender a natureza íntima de Deus, os Espíritos respondem que não, porque nos falta ainda um sentido. Ou seja, nós precisamos desenvolver ainda faculdades que vão nos permitir compreender melhor a grandeza de Deus. Por enquanto não dá. É algo que está fora da nossa capacidade de compreensão, mas podemos senti-lo e podemos perceber os seus sinais. Então a casa do meu pai é uma casa só, é todo o universo. E já existem cientistas que propõem que existem outros universos. Não sabemos ainda, né? Mas é possível que haja. Então, o que mostra que Deus é realmente incognoscível, ou seja, está completamente fora da nossa compreensão. Mas nós podemos perceber pelos seus sinais, por esses nozinhos no dia a dia, alguém que sorri para a gente, é um passarinho que canta. Um dia desse eu estava muito aperreado, preocupado, me sentei em casa, de repente veio um passarinho e começou a comer. Tinha um jarro de erva doce que minha esposa cultiva, ele começou a comer sementinhas ali, bem do meu lado assim. E eu fiquei encantado com aquilo, porque não é comum um passarinho chegar pertinho de você, né? E ali comendo, e eu fiquei observando aquilo ali, e eu percebi que aquilo era uma ajuda. Porque, veja, todos nós recebemos isso. É sobre os olhos, a gente vê. Porque em todo canto acontece. É alguém que sorri para a gente, é alguém que nos cumprimenta, né? É algo bonito que a gente vê. É uma brisa que sopra e toca nossos cabelos. Como a gente não percebe a presença de Deus? Porque não existe nada que esteja fora de Deus. Tudo que existe em todo o universo está em Deus. Não é à toa que Paulo de Tarso dizia: nós estamos em Deus e Deus está em nós. Então, Deus está em todo lugar, inclusive dentro de nós. Então, tudo que acontece conosco, Ele percebe. E Ele está sempre presente em nossas vidas. É algo que a gente deve levar em consideração e o Espiritismo nos ensina. Mas disso tudo resulta o quê? Resulta a parte, né, que fala das muitas moradas. Há muitas moradas na casa do meu pai. Esse pai carinhoso, esse pai justo e bom, que cuida da gente e só deixa acontecer conosco aquilo que é necessário. Não acontece nada que não seja necessário e justo conosco. Então, que moradas são essas? O Espiritismo nos explica, nos ajuda a compreender sobre pelo menos 3 aspectos. O primeiro deles está relacionado à questão física. Porque quando olhamos à noite para o céu e vemos as estrelas brilhando, nós vemos ali que existem inúmeras estrelas. E a olho nu dá para a gente ver. Alguns planetas a gente vê. Vênus é a primeira, dizem que é a estrela d'alva, não é isso? Mas na verdade é um planeta. Ela é bem brilhante porque Vênus é muito próximo de nós. Mas os planetas não têm luz própria. Eles refletem a luz de uma estrela. Por isso que é tão difícil identificar planetas em outros sistemas solares. Mas hoje já existe condição de fazer isso. Até pouco tempo atrás era uma dúvida. E muitos achavam que não havia planetas em outras estrelas. Mas hoje já existem mais de 4.000 exoplanetas catalogados. Mais de 4.000. E só está começando essa grande busca. Em breve vão lançar no espaço um novo telescópio chamado James Webb, se não me engano. Não lançaram, ainda está atrasado, mas ele vai ser mais poderoso do que o que existe hoje e vai conseguir captar melhor esses outros planetas que giram em torno de outras estrelas. E isso é muito interessante, porque a gente tem... Por quê? Porque a gente pode imaginar que todas essas estrelas que aí estão, elas têm seus planetas girando em torno delas e provavelmente têm suas humanidades, que é um dos princípios fundamentais também da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. Se são habitados exatamente como nós aqui, nós não sabemos, porque existem inúmeras formas de evoluir a vida, mas não faz o menor sentido num universo tão gigantesco só ter vida para abrigar um espírito aqui na Terra. A própria ciência não aceita isso. Estatisticamente não é possível, porque a quantidade de estrelas é tão gigantesca que não é possível, principalmente aqui uma estrela pequena, porque o Sol não é uma estrela tão grande assim. Mas, então, são muitas moradas físicas que existem aí, a gente tem que ter muita humildade. Certa vez eu assisti uma palestra de um espírita no YouTube e ele atacava muito a obra de Emmanuel chamada A Caminho da Luz, porque nessa obra Emmanuel diz
que num sistema, é um outro sistema solar, da Capela, ou da Cabra, de lá vieram um grupamento de espíritos que vieram exilados de lá e vieram para a Terra. Por isso, né? E ele fazia uma crítica dizendo que essa revelação espírita não era verídica. Por quê? Porque a ciência havia comprovado que o sistema de Capela não era uma estrela só. Era um sistema, se não me engano, ou é binário ou é ternário. Parece que são 3 estrelas, se não me engano. E ele dizia, à época, então, se é um sistema ternário, não existem planetas girando em torno de sistemas com 3 estrelas. Então Emmanuel se enganou, essa obra não é verídica. Vê que interessante. Mas a gente tem que ter humildade, porque a ciência evoluiu e comprovou hoje que mesmo em sistemas binários, ternários, quaternários, existem planetas girando em torno desses grupamentos. Então passou vergonha. A gente tem que tomar cuidado antes de fazer uma crítica assim tão feroz, né? Para tentar derrubar uma obra mediúnica. A gente não é obrigado a aceitar tudo que um livro espírita mediúnico nos traz, não. Eu não vou deixar o tempo mostrar, mas eu tenho que tomar cuidado, né? Isso eu tenho o dever de não querer denegrir, esse termo não é bom, né? Mas de querer macular a imagem do médium e do espírito que ele está se comunicando. Até porque a gente não tem todo o conhecimento do mundo. Esse rapaz, ele tirou o vídeo, não está mais no YouTube, mas passou vergonha, né? Porque a ciência ela vai evoluindo. Até pouco tempo atrás, eu vi uma reportagem de um dos maiores físicos do mundo, ele é oriental, é Michio, eu não lembro o nome dele, mas é um dos maiores, um dos mais reconhecidos do mundo hoje. E ele dizia, quando eu estudava na faculdade, se alguém falasse de buraco negro, as pessoas riam. E hoje nós já temos imagens de estrelas girando. Eu vi essa semana passada. Grupamento de estrelas no centro da nossa galáxia, girando em redor de um buraco negro. Então tem que ter cuidado, né? O Espiritismo, Kardec afirma que deve seguir a ciência, mas tem que ter cuidado, porque a ciência ela também tem os seus óbices. As revelações, as descobertas vão sendo feitas aos poucos. Então tem que ter muito cuidado, a gente aguarda, né? Tem uma revelação aqui, vamos esperar mais um pouquinho, a gente vai devagarinho, vai chegando. Bom, isso é só uma observação. Mas esse é o primeiro aspecto. Esse mundão de meu Deus, cheio de estrelas e planetas e humanidades por aí. Aguardando para que a gente vai encarnar lá. E Kardec, com o conhecimento que os Espíritos nos trouxe, ele nos traz de forma didática que esses planetas que giram em torno dessas estrelas são habitações, são moradas, e que tem suas classificações, de forma didática ele apresenta, né? Mostrando que esses planetas também têm níveis de evolução diferentes, em conformidade com a evolução dos espíritos que o habitam. Então, existem planetas que são primitivos, por quê? Porque os habitantes que ali vivem, a humanidade que habita naquele planeta, é ainda primitiva. E à medida que a humanidade vai evoluindo, evolui também esse planeta e assim vai. Existem os mundos de provas e expiações, que é o caso da Terra agora. Depois vem os mundos de regeneração, que é uma pausa, aí um intervalo, uma preparação do mundo de provas para chegarmos ao mundo feliz. Só que o tempo de Deus, isso aí são milênios, né? Não deve imaginar que a regeneração vai ser num toque de mágica. Não vai ser assim. É gradual, é tudo muito gradual. Existem os mundos felizes, porque o mundo primitivo, a gente pode dizer, é onde a moralidade não existe. As pessoas estão na infância espiritual. O desenvolvimento moral é muito precário ainda. São as primeiras experiências do espírito. Depois do mundo de provas e expiações, o mal predomina sobre o bem. A Terra é assim. E nós somos assim. Porque a Terra é um reflexo do que nós somos. O mal ainda predomina em nós. Se a gente for fazer uma análise do nosso dia, daquilo que a gente faz durante um dia inteiro, né? A gente faz coisas boas, a gente faz um bocado de coisa ruimzinha também. Ainda predomina o pensamento de inveja, ainda temos, a gente se irrita, a gente fala umas coisas que não devia, a gente tem isso ainda. Uns mais, outros menos. Mas, de um modo geral, quando a gente pega o somatório da população do planeta, o mal predomina sobre o bem ainda. Mas isso está em transformação. E quando se transforma num mundo feliz, o bem predomina sobre o mal. E quando se torna um mundo celeste, é uma habitação dos espíritos puros. Chegaremos lá um dia. Bom, esse é o contexto, é o cenário das moradas do ponto de vista físico.
Mas Kardec adverte, nesse próprio capítulo 3º, que existe também o chamado diferentes estágios da erraticidade. A erraticidade, a gente precisa ter um certo cuidado, porque a gente acha, ainda hoje, alguns colegas acham que a erraticidade é o lugar para onde a gente vai. Mas a erraticidade não é um lugar, a erraticidade é um estado de alma. Porque o espírito, depois que ele desencarna, ou a gente é um espírito puro, não precisa encarnar mais, ou a gente é um espírito errático, ou que está na erraticidade, que precisa ainda da experiência da reencarnação. A grande maioria de nós vai, quando desencarna, ficará na erraticidade, ou seja, nesse estado intermediário, se preparando para uma nova encarnação. Alguns poucos já chegaram a uma determinada evolução que não precisam mais reencarnar. Na cultura oriental, é a chamada roda de Sansara. Se não me engano, é isso. E que se refere a isso, é a roda das encarnações. Que nós estamos presos a ela até que adquiramos uma certa evolução. Aí a gente fica livre dessa necessidade reencarnatória. Mas até lá, a gente fica na erraticidade. Só que tem um detalhe. Existem diferentes... Essa erraticidade, ela varia de pessoa para pessoa. Porque nós vamos estar, após a morte do corpo físico, no padrão vibratório, junto de pessoas, de outros espíritos, que vibram mais ou menos na mesma faixa que nós. Então, se o nosso padrão vibratório está muito relacionado, por exemplo, à violência, nós vamos compartilhar a nossa vida após a morte com espíritos violentos, não tem jeito. Porque é uma questão de afinidade. A gente vai ser carreado praticamente de forma imediata para um ambiente compatível com as minhas vibrações. Kardec adverte que esse lugar, né, ele não é limitado nem circunscrito. Mas é preciso entender que o fato de não ser limitado nem circunscrito não quer dizer que é vaporoso. Né? Ainda tem algumas pessoas que acham que depois de desencarnar vão viver numa nuvem, né? Ficar só numa nuvem. Não, tem vida. E vida abundante nos aguardando. Com muitas experiências, com muito a se fazer. E com a matéria própria do lugar onde nós estivermos. É compatível com a matéria do espírito, do perispírito da gente. Porque o perispírito ele pode ser tão grosseiro que o espírito nem sequer percebe, muitas vezes, que desencarnou. Porque ele sente como se estivesse ainda num corpo físico. André Luiz narra numa de suas obras, não me recordo qual, que em uma certa ocasião ele viu alguns espíritos lá no Rio de Janeiro, ele estava visitando, caiu uma chuva aqui na terra e esses espíritos correram com medo para não se molhar. Veja o nível de apego e de materialidade desses espíritos, que eles ainda sentiam, não era mais a mesma coisa, não, ele não tinha um corpo físico mais, mas ele estava tão preso que ele imaginava se molhando. Aí a gente vê como a gente deve trabalhar para tentar se desprender um pouco mais da matéria, para que o nosso estado, após a morte do corpo, seja um pouco mais sutil, um pouco mais leve. Não é? André Luiz nos traz muitas coisas interessantes. Ele esteve no chamado umbral, que é aquela região purgatorial, não é? Vamos dizer assim, onde o espírito ainda está em muita perturbação, porque todos nós, quando desencarnamos, a gente passa por um período de perturbação, mas que varia de pessoa para pessoa. Kardec foi uma das coisas que ele observou no contato com os espíritos. Mas se a pessoa for mais desprendida das coisas materiais, ela, como era o caso de Sanson, que era amigo de Kardec, desencarnou, e Kardec o evocou numa reunião e perguntou: Sanson, o que foi que você sentiu no momento da morte, no momento do desencarno? E ele diz: eu senti como se eu estivesse num quarto todo fechado, sem janela, cheio de fumaça dentro, e de repente abrisse uma porta e eu fosse para o ar livre. Veja, isso acontece quando o espírito se preparou para se desprender da matéria. Era o caso de Sanson. Mas quando a gente não faz isso, a gente continua na fumaça mesmo. Se a minha vida aqui na Terra ela é cheia de... eu crio problema para todo mundo, eu vivo na intriga, na briga, na confusão, criando problema para os outros, eu vou chegar no mundo espiritual vibrando nessa faixa. Não vou estar bem. Porque ninguém está bem vivendo desse jeito. Enfim, mas existem outras regiões. Nosso lar já é uma colônia espiritual que abriga o espírito já em uma situação melhor. Em nosso lar, a gente tem notícias de que a mãe de André Luiz mora numa região espiritual ainda mais elevada, que inclusive ela vai visitá-lo. Para poder visitar, ela tem que fazer toda uma operação no perispírito para poder ela se fazer visível. Veja que interessante, ela tem que reduzir as vibrações para poder
ter com o filho dela. E tem uma outra passagem do livro Obreiros da Vida Eterna, onde aparece um espírito que vem das regiões sublimadas, aqui da terra, chamada... Eita, deixa eu lembrar o nome. Tem a ver com os remédios, né? Asclépios, muito obrigado, muito bem. Asclépios, que vem das regiões sublimadas. E diz André Luiz que lá, onde eles vivem, já não se tem as formas físicas. Então é uma região que não tem nem como imaginar como é que se vive lá. Então não precisa perder tempo com isso agora. Do mesmo jeito, o que tem que fazer é se preparar agora para um dia chegar lá. Mas tem que viver com as coisas daqui. Não é à toa que Paulo de Tarso, quando ele tem a visão de Jesus na estrada de Damasco, ele cai do cavalo, né? E percebe a besteira que tinha feito até então, e Jesus diz: Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, num dado momento ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Isso é muito interessante, né? Porque Saulo, não obstante os muitos erros que ele cometeu, mas a força moral desse homem para poder reconhecer o erro. Se eu errei, agora eu tenho que consertar. O que queres que eu faça, Senhor? E Jesus diz: vai para a cidade, que lá te será dito o que fazer. E ele faz isso, ele vai para a cidade, só que ficou cego, né? Ananias vai, quem leu Paulo Estevam sabe a história, Ananias aplica passe nele, ele volta a enxergar. Mas o curioso dessa frase de Jesus é o seguinte: nós precisamos voltar para a cidade, viver as experiências da cidade, para poder a gente seguir adiante. Não adianta querer aspirar as regiões sublimadas agora, você precisa da vida aqui, de relação. Então, o que adianta Alain querer? Eu queria muito ir para conviver com os anjos. Vai fazer o que lá? Passar vergonha, né? Passar vergonha. Porque os anjos estão lá fazendo as coisas boas, e você vai chegar com aquela vibração, aqueles pensamentos negativos, que na terra dá para disfarçar, né? Ele toma um banho, bota uma roupa bonita, ele disfarça, ninguém está vendo o que ele está pensando, mas no mundo espiritual não é assim. Fica claro o que ele está pensando, a nossa vibração ela é percebida. Na Terra já é, tem pessoas sensíveis que quando chega uma pessoa com uma vibração negativa, ele já percebe, já se sente mal, já sabe que ali tem perigo. Imagina no mundo espiritual. Então ele tem que, em vez de ficar agora pensando, como será que é lá, eu quero ir para lá, tudo bem, ele pode pensar, não é proibido. Mas não percamos tempo demais com isso, esquecendo do principal, que é a vida de relação aqui. Porque aí vem a terceira morada que a gente quer falar, que é a morada interior. Falamos da morada física, da morada espiritual que nos aguarda após a morte do corpo físico, mas o principal é a morada física, porque é ela que determina as outras duas. É a morada interior, né? A morada interior que vai determinar a morada física para os planetas onde a gente vai habitar e também as regiões espirituais que vão me abrigar após a morte do corpo. É no nosso mundo interior que existe, vamos dizer assim, onde moram nossos pensamentos, nossas emoções e nossos sentimentos. E dependendo daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, isso vai determinar a nossa moradia. Eu não estou falando aqui de que, por exemplo, quem pensa coisa ruim está numa morada ruim, não, porque todo mundo pensa coisa ruim, certo? Todo mundo pensa besteira, todo mundo sente coisa ruim. A questão é o quanto a gente alimenta esse mau pensamento, o quanto a gente persevera nesses sentimentos negativos. Os orientais eles nos orientam da seguinte forma: vê que lindo, os pássaros podem voar sobre nossas cabeças, mas não devem fazer ninho. Que ensinamento profundo. Eu posso pensar besteira, eu posso ter inveja, eu posso querer mal de um colega de trabalho, eu posso ter raiva da minha sogra, né? Pensar coisas dela. Tudo isso eu posso ter, mas a questão é: eu penso e deixo esse pensamento ir embora, ou eu penso, abrigo ele, guardo esse pensamento comigo? Ele passa a fazer parte da minha vida. Esse é que é o problema. Que quando eu penso demais numa coisa, aquilo se enraiza no meu mundo interior e passa a ser a minha característica. É o chamado que tem lá no livro Ação e Reação, o desejo central, ou pensamento central, que inclusive os obsessores se aproveitam disso, né? Se eu penso demais, estou demais pensando em ganhar dinheiro, que minha preocupação é muito fixa em ganhar dinheiro, eles sabem que é aí que está a minha fraqueza e vão atuar sobre isso. Nada demais pensar em ganhar dinheiro, mas se eu penso demais nisso, eu tenho um problema, porque isso não é o principal da vida.
Bom, então, gente, eu gosto de fazer uma comparação assim, como se a gente tivesse recebido de um amigo muito querido uma casa para a gente poder morar. E esse amigo diz: olha, você more à vontade nessa casa. Você pode decorá-la como você quiser, colocar os móveis à vontade. Mas faça a limpeza dessa casa. Faça a manutenção quando alguma coisa quebrar, vai lá, ajeite. Procure viver bem nessa casa. E se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo que eu te ajudo. Porque mesmo você tomando esses cuidados, é possível que haja problemas e eu estou aqui para te ajudar. Mas se você não cuidar direito da sua casa, vai ser difícil até para você receber a minha ajuda. Porque se você juntar lixo demais na sua casa, até para a pessoa entrar vai ser difícil. Isso é uma imagem que a gente usa para mostrar o que é a vida que Deus nos dá. Porque nós, em dado momento da criação, nós despertamos para a humanidade, nas fases iniciais. O espírito é simples e ignorante, ele não tem experiência nenhuma. Ele tem tudo para construir. A sua morada interna, ela está, vamos dizer assim, em branco. Não obstante as experiências vividas nos reinos anteriores. Mas tem, usando o livre-arbítrio, começa usando sua própria vontade. E Deus faz isso conosco. E Ele se coloca à disposição, mas a gente tem que cuidar da nossa morada. Porque se Ele não cuida bem da nossa morada, a gente às vezes não percebe nem a ajuda dele, que é permanente. Deus está conosco e cuida de nós o tempo todo. Quando alguém diz, Deus esqueceu de mim, está dizendo uma grande bobagem. Deus está conosco sempre. Nós é que muitas vezes não estamos com Ele. Nós nos afastamos deliberadamente da presença de Deus. Perdemos a conexão. É como se o nosso Wi-Fi, a nossa antena do Wi-Fi, estivesse muito fraca, né? E não estivesse captando direito esse sinal que vem do Criador para todos nós. Porque Ele nos ajuda o tempo todo. Se a gente estivesse mais conectado com Ele, mesmo nas dificuldades, a gente passaria melhor por elas. Porque os problemas, eles aparecem para o crescimento do espírito. São experiências. Mas nós, muitas vezes, um problema que é desse tamanho, pela nossa impaciência, revolta, esse problema se agiganta. Não é raro a gente ter um problema no trabalho, a gente chega em casa, desconta nos filhos, briga com o vizinho, cria problema com um com o outro, e o problema que você tinha, que era só no trabalho, se espalhou, e o problema cresceu. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? E procurar aguardar pacientemente a ação desse Pai carinhoso, justo e bom, que sempre nos protege, sempre cuida de nós. Bom, a outra coisa que a gente quer trazer para vocês, né, é justamente essa pergunta, né, que a gente tem que fazer. Como está a nossa morada? Como está a nossa morada? A morada interna. Ela está o quê? Cheia de, na maior parte do tempo, eu tenho pensamentos de generosidade ou de inveja, de ganância? Eu tenho que pensar sobre isso. Porque se estiver cheio de inveja e de ganância, eu estou enchendo minha casa de lixo. Isso vai prejudicar a mim mesmo. E nós temos que fazer esse exercício de identificar em nós como é que está essa morada. Porque a inveja, ela é tão sutil. Ela é tão sutil, por exemplo, que nós já, muitas vezes, nós temos já uma boa condição financeira, mas quando vemos alguém numa situação inferior, que tem alguma melhora, a gente sente algum desconforto dentro de nós. Isso é inveja. Veja, a gente não está querendo aquilo que ele conquistou, mas o fato de eu ter progredido, aquilo nos incomoda. O que mostra que nós não desenvolvemos ainda essa generosidade, esse amor pelos outros, essa bondade sincera, límpida pelos outros, que nos faz ficar feliz com a conquista dele. Quantas vezes nós temos desejos? O que ter desejo é natural. Todos nós temos desejo. Mas a questão é, o que é que eu sou capaz de fazer para atender meus desejos? O que é que passa pela minha cabeça na busca daquele desejo? Porque quanto mais eu pensar numa coisa, mais cedo ou mais tarde aquilo vai se concretizar. Então, por exemplo,
Se eu ficar alimentando todo dia o meu chefe no trabalho, um dia eu vou dizer uns palavrões para ele vai ver uma coisa. Aí eu não digo, só penso. No outro dia eu vou insistindo, pensando. Lá na frente, eu cultivei isso. Provavelmente vai acontecer alguma coisa muito forte lá na frente, eu não vou conseguir segurar. Porque eu juntei aquela energia, eu acumulei aquela energia, e uma hora ela solta, né? Se transforma em ação, em palavras e ações. Então tem que ter cuidado. Melhorar a qualidade dos nossos pensamentos. É fácil? Não é fácil. Porque os chamamentos, as distrações são inúmeras. Mas é possível de fazer. A gente precisa identificar. Outra questão é, nos nossos pensamentos, a gente está com paciência, com tolerância em relação ao que acontece com a gente, ou estou com o coração cheio de mágoas? Estou chateado com um monte de gente. Porque, não raro, pessoal, a gente às vezes reclama que não tem amigos, que vive um pouco só. Mas a gente se esquece de analisar muitas vezes que, em muitas ocasiões, nós tratamos tão mal os outros que os outros não conseguem se aproximar de nós. E tem que se policiar sobre isso. Uma certa ocasião, eu já contei essa história em outro momento, que um colega meu tinha se casado. E eu cheguei para ele e disse: fulano, tudo bem? Eu disse: como é que está essa vida de casado? O que vocês entendem quando perguntam isso? Vocês ficariam ofendidos com isso? Ele entendeu que eu estava interessado em saber a intimidade dele com a esposa. Ele disse: olha, a minha intimidade com minha esposa, não é da sua conta. Me deu um fora assim. Eu disse: tudo bem, meu irmão, desculpe. E saí, né? Fui embora. Mas veja o que é a pessoa. A gente compreende, ele não está num bom dia e tal. Mas se a gente alimenta isso o tempo todo, a gente afasta as pessoas. Eu não sei que experiências ele viveu para se sentir tão acuado, né? Talvez tenha muitas pessoas tentado invadir a sua vida, porque tem pessoas que são assim mesmo. Eu me lembro, eu vou lembrando das histórias, eu vou contando. Uma certa ocasião, eu já tinha casado há pouco tempo, né? E aí a situação financeira difícil, uma perda danada. E um certo dia eu consegui um emprego num banco. E aí, não, banco não, foi um tribunal. E aí eu me arrumei, né? Todo dia que tinha que ir arrumado. Botei uma roupa, a melhor que eu tinha, botei uma gravatinha, que tinha que lá, que era, o ambiente era social, e saí. Quando eu estava na porta, e aí eu me despedi de minha esposa, a vizinha chegou e olhou: tá aí bonito, hein? Cuidado para não arranjar uma namorada. Veja a insinuação, não é? E na frente da minha esposa. Qual era a intenção? Colocar uma pulga atrás da orelha. Então tem pessoas que fazem isso. Aí eu ri com ela, brinquei, que nada, e fui embora. Mas tem pessoas que vão ficar magoadas com isso e guardam essa mágoa, mas na frente estoura com alguém. Só que muitas vezes é alguém que é um amigo nosso, alguém que quer se aproximar e a gente acaba afastando. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque se a gente não cuidar da nossa casa, ela fica tão suja, tão mal cuidada, que afasta as pessoas. Ninguém quer estar próximo a nós. Então a gente tem que fazer esse esforço consciente por melhorar nossos pensamentos, melhorar o que a gente sente, né? Outra questão, se os nossos desejos, a gente tem controle sobre eles, a gente procura ter moderação sobre os nossos desejos. Porque desejar tudo bem, mas todo tipo de desejo todo mundo tem, seja ele qual for, mas eu tenho que ter moderação. Eu só vou dar vazão a esse desejo se não for prejudicar ninguém, né? e nem mesmo a minha própria integridade. Tem que fazer essa avaliação, né? Enquanto eu não faço isso, eu vou ter problemas. Há pessoas, inclusive, que dão conselho para dar vazão a todo. Não, você tem que botar para fora mesmo. E aí a pessoa vai e se atrapalha, né? Principalmente quando prejudica o outro. Temos que ter cuidado com isso, cuidar da nossa casa interior. E por fim, para a gente concluir, né? Nesse tempo tão conturbado que a gente vive, como é que estão nossos pensamentos, né? Será que a gente está com esperança? Estamos com esperança em dias melhores? Ou diante de tanta coisa ruim que a gente está vendo aí, tanto um cenário, pandemia, problema econômico, problema no mundo todo, né? A dificuldade na relação, a quantidade de pessoas se separando, nunca vi tanto casal desfazendo seus lares.
tanto suicídio. Mesmo nesse contexto, a gente está com esperança ou estamos entrando em desespero? Achando que não tem jeito mais. A gente tem que estar muito alerta com relação a esses sentimentos. Porque se a gente não tiver cuidado, a gente vai nessa onda de desespero. Temos que estar vigilantes e mantermos a esperança de que tudo vai mudar, tudo vai melhorar. Vamos trabalhar na nossa morada, porque quando eu arrumo a minha casa, é interessante isso, né? Se eu estou na minha rua e eu pinto a minha casa e ajeito a casinha direitinho, isso estimula o outro a pintar, nem que seja por inveja, o outro pinta a sua casinha também. Então, quando a gente cuida do nosso mundo interior, a gente estimula o outro a cuidar da casinha dele também. A gente pode fazer isso, começando em casa. A gente está em casa, reclama de tudo, reclama da comida, reclama da hora que sai o almoço, em vez de estar agradecendo que tem comida em casa. Eu vejo pais que reclamam dos filhos, eu vejo pais que reclamam, meu filho não é obediente, não come direito, mas eu vejo. Um dia desse eu vi um caso desse. O pai reclamando do filho, quando ele foi tomar, o filho não comia, não, você tem que experimentar coisas nutritivas, não sei o quê. Aí quando ele foi comer, comeu um pastel e um panetone de chocolate. Qual é a moral que esse pai tem de exigir do filho? Não é verdade? Então, veja, é quase como se a gente perdesse a noção das coisas. Então, a gente precisa ter cuidado, né? Para não entrar nessa onda e a gente não alimentar nos outros confusão, principalmente com as crianças, né? Principalmente com as crianças. E o desespero realmente não faz sentido, porque Deus é um Pai muito bom. Ele cuida de todos nós, Ele não vai nos abandonar em hipótese alguma. Ele talvez não atenda ao nosso pedido do jeitinho que a gente quer, na hora que a gente quer, mas nunca nós deixamos de ser atendidos, mas de acordo com as nossas verdadeiras necessidades. Para finalizar, a gente vai ler uma mensagem do Espírito Meimei, através da psicografia de Chico Xavier, que me parece que é muito interessante, porque o nome da mensagem é Confia Sempre. Há muitas moradas na casa do Pai. Vamos construir a nossa morada confiando sempre nesse Pai amoroso e justo. Ela diz o seguinte: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Então, meus irmãos, confiemos sempre nesse Pai amoroso e justo, porque amanhã sempre virá um dia novo, com novas possibilidades para todos nós. Muita paz para todos.